Será que é mais fácil escrever um livro para adaptar para animação? Olá, você já está no Animedic. Meu nome é Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, de compartilhar com os amigos que gostam do mundo de animação, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Vamos falar sobre um tema que é muito discutido no mundo da animação, da produção e também da academia, né, dos estudos da área, né, que é a adaptação. Eu gostaria de trazer para vocês aqui a leitura, né, eu vou parafrasear também certos trechos aqui, comentar um texto do jornalista do Jamie Lang, que é editor-chefe do Cartoon Brew, que é um site muito importante que cobre notícias do mundo da animação, especificamente do mercado, e ele fala justamente sobre adaptações de animação, né? Ele fala, inclusive, sobre estudos de caso. Então, vamos lá, vamos ver que eu acho que vai ser interessante para quem se interessa aí por adaptações. O jornalista Jamie Lang, ele fala sobre o evento Cartoon Springboard, que foi realizado pela primeira vez em Madrid em 2022. Um dos destaques foi a conferência de Louis Jacobi, gerente para direitos de filme e TV da Edições Gallimard, uma subsidiária do grupo Madrigal e um dos maiores grupos editoriais da França. Com o título Adaptação como Criação: 4 diferentes modos para um livro se tornar animado, foram apresentados estudos de caso focando em 4 diferentes adaptações das páginas para a tela. Trata-se de uma pequena representação do atual ecossistema de adaptação na Europa. Então, o Jacobi ele explica que a maioria dos projetos de animação europeus são adaptações e representam metade dos programas de TV animados transmitidos na França. Lógico que ele garantiu aos presentes na conferência que, como roteiristas de animação ou designer gráfico, você pode ser considerado também um autor de uma adaptação. Após convencer o público sobre isso, ele explicou que não é incomum que os roteiristas de animação sintam uma tentação de escrever um livro primeiro para adaptá-lo depois como filme ou série de TV. No entanto, ele fez depois uma pergunta-chave: faz sentido escrever o livro antes? Isso é um passo ou é um desvio? O Jacobi delineou as virtudes criativas e estratégicas de escrever um livro, história em quadrinhos ou mesmo um romance gráfico, antes de tentar transformar essa nova ideia em uma série ou filme. De acordo com Jacobi, o processo de escrever um livro geralmente é apenas um passo criativo de uma jornada maior. Desde o início, esse criador não precisa convencer ninguém além de si mesmo para começar a escrever, e mesmo depois de iniciado o processo, há menos obstáculos ao longo do caminho para a publicação de um livro do que para a produção de um filme ou uma série. Escrever um livro também é mais barato e permite que o criador injete quantos personagens e cenários quiser ao longo do caminho. A narrativa não é limitada pelo que se, né, pode dar ao luxo de colocar na tela. Um escritor também pode usar o processo para melhorar o conceito original e ver a sua ideia de forma completa e finalizada, mesmo que não seja exatamente o que eles planejaram originalmente. E o criador tem uma oportunidade antecipada de obter feedback dos leitores antes de iniciar a produção. Do ponto de vista comercial, há muitas razões para começar com um livro também. Primeiro, permite que a história construa e atraia um público, quando o projeto estiver pronto para ser lançado depois como um filme ou uma série. Ter um livro publicado primeiro também significa que o criador tem uma editora como aliada. Em um ecossistema onde as adaptações são corriqueiras, uma editora de livros pode ser um dos aliados mais importantes ao levar seu projeto para o mercado de cinema e TV. E talvez o mais importante, escrever um livro primeiro muitas vezes garante que seu criador permaneça responsável pela propriedade em quaisquer adaptações futuras. O Jacobi, ele forneceu nessa conferência 4 exemplos recentes ou em andamento de adaptações para a tela que enfrentaram diferentes obstáculos e desafios que foram superados. O primeiro deles é Last Man, uma popular série de quadrinhos francesa em 12 volumes. Ela foi adaptada como uma série pelo estúdio Everybody on Deck e também da Czech Productions, com produção executiva da Je suis bien content. Nesse caso, um dos autores do livro original, Balak,
trabalhou como roteirista na escrita de uma prequela para os quadrinhos, mas que nunca teve a intenção de ser adaptado. Um segundo projeto, Toby Alone, baseado nos romances de Timothy D. Fombelle, o Toby Alone exigiu a criação de todo um mundo visual, pois os livros apresentam apenas alguns esboços básicos. A adaptação também precisava ser simplificada, pois os livros apresentavam um universo complexo que seria difícil de encaixar em uma série animada de 12 horas. O estudo de caso mais famoso, citado por Jacoby, foi P.G. Masks, originalmente uma série de livros infantis de Romualdo Raciopo. Ele enfrentou o problema quase que o oposto de Toby Alone, pois os livros originais ofereciam muito pouco em termos de narrativa. Então, os escritores dessa produção tiveram que criar novas histórias e contextos para um formato mais longo, depois que o Disney Junior encomendou a série. Já em The Dark and Mysterious Forest, adaptar essa história em quadrinhos com recurso CG ofereceu desafios únicos, pois seu criador, Winchlus, costumava usar elementos gráficos de quadrinhos impressos, como painéis, como parte do método de entrega da sua história. Havia também questões narrativas que os roteiristas tiveram que resolver, já que o original tinha um senso de humor muito sombrio para o público-alvo jovem do filme. Na conclusão, o Jacob resumiu as vantagens gerais de escrever um livro primeiro. Ele argumentou que o livro pré-existente é útil como guia para toda a duração de um programa, independentemente do número de episódios ou temporadas. É algo que um criador pode iniciar sozinho e requer menos convencimento para ser feito. Além disso, os obstáculos enfrentados pelos criadores ao longo do caminho podem surgir durante a produção, de modo que os processos de redação e publicação de livros podem ser uma ótima ferramenta de aprendizado. Ele alertou que escrever um livro e fazer um filme ou uma série são trabalhos totalmente diferentes, e os criadores precisam estar cientes disso e altamente treinados em ambas as áreas, se quiserem alcançar algum nível de sucesso. A sua última sugestão, Jacoby disse ao público presente na conferência que quem opta por começar a escrever um livro, história em quadrinhos, um graphic novel, que seja, precisa fazê-lo por escrever aquele livro, não apenas como meio para um fim. Para concluir, eu gostaria de indicar aqui algumas obras, né, alguns trabalhos, que podem ajudar nessa reflexão sobre o trabalho da adaptação, e se é interessante ou não escrever um livro, um quadrinho tal, antes da produção de uma série ou filme. Um trabalho que eu acho muito importante na parte acadêmica para a gente estudar é a teoria da adaptação da Linda Hutcheon, né, que é uma professora de literatura lá da Universidade de Toronto, um trabalho fantástico para quem quer conhecer bem a fundo mesmo esse aspecto mais técnico, mais acadêmico da adaptação. Então, essa é uma primeira dica. Para quem quer uma leitura talvez um pouco mais direta ao assunto de um tema que também me interessa muito, que é as adaptações e o diálogo que a animação tem com diferentes linguagens, tem um livro aqui muito interessante do pesquisador italiano, o Daniele Barbieri, que são as linguagens dos quadrinhos, né? Então ele faz aqui uma análise também bem legal da diferença aqui, ele está focado bem dos quadrinhos, mas no diálogo com cinema, com teatro, com pintura, isso é bem interessante. Para a animação em si, tem um livro que eu recomendo bastante, que é esse aqui, que é o Adaptation for Animation, Transforming Literature Frame by Frame, que é um livro sobre adaptação para animação, justamente do ponto de vista do material de origem sendo o livro, né? Lógico que aqui pode ser, a gente já falando de histórias em quadrinhos, graphic novel, romance gráfico, mas a literatura é bem interessante e tem aqui alguns ensaios, algumas pessoas importantes que foram ouvidas, é o caso, por exemplo, do professor Gian Alberto Bendazzi, né, que faleceu há pouco tempo, pesquisador italiano, ou mesmo do John Kennemaker, que está se aposentando agora lá da Universidade de Nova York. São autores muito importantes que trabalham com animação, e é bem interessante que eles falam aqui sobre poética, adaptação de Shakespeare, adaptação de livros, desenvolvimento visual e pesquisa artística, né? Então, fica essa dica aqui do Haynes Rawl, que é adaptação para animação. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica aí, coloque aí nos comentários que a gente comenta depois aqui, se esse tipo de assunto sempre volta aqui no canal. E deixo aqui meu abraço novamente, não esqueça de dar o joinha e nos vemos na próxima.